Tudo começa com uma janela, pequena, comum, emoldurada por paredes brancas agora assombradas pela memória. Este é o local onde Madeleine McCann terá sido levada. Poucos metros abaixo, encontra-se um muro, com mais de 5 pés de altura, áspero e silencioso, que se ergue entre o quarto de uma criança e a rua aberta. Imaginar alguém a escalar esse muro na escuridão, a levantar uma criança a dormir sem fazer barulho, parece improvável. E, no entanto, este ato impossível tornou-se o alicerce de um dos desaparecimentos mais infames da história moderna. Quando os investigadores estudaram pela primeira vez o apartamento 5A do Resort Ocean Club, na Praia da Luz, não estavam apenas a confrontar uma cena de crime, mas também um reflexo do comportamento humano. Como o conforto cega a cautela. Os pais, rodeados de amigos, a jantar a apenas 50 metros de distância, convenceram-se de que estavam suficientemente perto para estarem seguros. O próprio resort, comercializado como um santuário para famílias, foi construído sobre essa mesma ilusão. Não havia vedações suficientemente altas para deter intrusos, nem câmaras de segurança, nem guardas a patrulhar os caminhos estreitos ladeados por sebes floridas. Naquela noite de maio de 2007, o ar estava quente, o céu calmo e a sensação de segurança enganadora. Cada adulto do grupo das tapas revezava-se para verificar os seus filhos, a cada meia hora, voltando sempre ao riso, ao vinho, ao conforto da rotina. Mas a segurança, como os criminólogos nos lembram frequentemente, não é um sentimento. É uma estrutura, e essa estrutura tinha fissuras. A porta de correr deixada destrancada, a janela ligeiramente entreaberta, o quarto demasiado perto de um beco, demasiado longe da vista dos pais. O que desapareceu do apartamento 5A não foi apenas uma criança, mas a frágil crença de que a segurança podia existir sem vigilância. Essa ilusão, a sensação de que nada podia correr mal, tornar-se-ia o cúmplice silencioso desta história. Para compreender como o impossível se tornou possível, é preciso primeiro percorrer a geografia do próprio Ocean Club. Era um lugar concebido para a facilidade, não para a cautela. Um labirinto de edifícios baixos caiados de branco, ligados por caminhos tranquilos, jardins e pátios mal iluminados. O apartamento 5A, onde os McCann ficaram, situava-se no rés do chão, de frente para um pátio interior e um pequeno pátio traseiro. Desse pátio, um caminho estreito levava à aldeia, protegido por arbustos e um muro baixo. O quarto das crianças tinha uma janela que abria para um beco lateral. A arquitetura comum, destinada ao lazer, tornou-se, sem se saber, um plano para a vulnerabilidade. A entrada principal do apartamento dava para uma área de estacionamento aberta. A porta traseira, de vidro deslizante, era frequentemente deixada destrancada porque só podia ser aberta por dentro uma vez fechada. Uma pequena conveniência que, em retrospectiva, carregava um peso trágico. Qualquer pessoa que passasse por lá naquela noite poderia simplesmente tê-la aberto ou alcançado pela janela. No brilho suave dos candeeiros de rua, com o ruído de pratos a tilintar e conversas do tapas bar ali perto, o som de uma porta a mover-se podia ter sido engolido pela noite. A segurança no resort era chocantemente frágil. Não havia câmaras de vigilância, nem patrulhas de segurança, nem chaves eletrônicas a registrar entradas ou saídas. Hóspedes e locais circulavam livremente pelos mesmos caminhos. Pessoas a passear cães, funcionários a atravessar pátios, turistas a passear até a praia. Tudo se misturava num ritmo tranquilo de confiança. Esse ritmo seria mais tarde reconhecido como a chave para compreender como um rapto podia acontecer despercebido. Em termos criminológicos, o Ocean Club encaixava perfeitamente no triângulo da vulnerabilidade. Um agressor motivado, uma vítima adequada e a ausência de guardiães capazes. A vítima, uma criança a dormir. Os guardiães, pais a jantar suficientemente longe para não ouvirem nada. E o agressor, quem quer que tenha compreendido essa lacuna entre sentir-se seguro e estar seguro. O resort, no seu design e ambiente, criou as condições que convidavam ao perigo, disfarçando-o de serenidade.
A primeira explicação que cativou a imaginação do público foi simples, quase cinematográfica. Um estranho a entrar pela porta destrancada, a levantar a menina a dormir e a desaparecer na noite. Mas a simplicidade pode ser enganadora. A geografia da Praia da Luz tornou tal ato ao mesmo tempo difícil e plausível. O Tapas Bar, onde os McCann e os seus amigos jantavam, ficava a cerca de 55 a 120 metros do apartamento 5A, dependendo do caminho escolhido. Para um pai que caminhasse rapidamente, demorava alguns minutos a chegar ao apartamento, verificar as crianças e regressar. No entanto, nesses breves intervalos, o apartamento permanecia sem vigilância. Foi dentro de uma dessas janelas de tempo que algo aconteceu. Entre as 21 Fio e as 22 Rezo, duas testemunhas separadas relataram ter visto um homem a transportar uma criança pequena. A primeira, Jane Tanner, uma das amigas dos McCann, notou um homem a caminhar perto do apartamento por volta das 21h15 a embalar uma criança enrolada numa manta de cor clara. Cerca de 45 minutos depois, outro casal, Martin e Mary Smith, regressando do jantar, viram uma figura semelhante a caminhar para oeste pela aldeia, também a transportar uma criança em pijama pálido. Esses dois relatos tornaram-se a espinha dorsal do que é agora chamado a hipótese do intruso. Quando os investigadores compararam a descrição dos Smiths com as rotas de jogging populares entre residentes e turistas, algo encaixou. O caminho para oeste, o mesmo que Kate e Jerry McCann usavam frequentemente para as suas corridas matinais, coincidia com a rota onde o homem foi visto pela última vez. Era isolado, familiar aos locais e levava diretamente à praia. Este detalhe introduziu uma possibilidade arrepiante. O raptor poderia ter sido alguém que conhecia o terreno intimamente. Talvez um corredor local ou um hóspede do resort que já tivesse percorrido esses caminhos antes, memorizando cada sombra e curva. Tal familiaridade com o ambiente explicaria a calma que os Smiths observaram. O homem não parecia perdido ou apressado. Estava confiante, composto, como alguém que refazia passos que já tinha dado inúmeras vezes. Nesta teoria, o desaparecimento de Madeleine McCann não foi obra do caos, mas de preparação. Um ato levado a cabo por alguém que compreendia tanto a geografia como a psicologia do local. Mas à medida que a história se desenrolava, uma ideia mais sombria começou a surgir. Talvez o perigo não viesse de fora do resort, afinal. Quando o choque inicial começou a desvanecer-se, a narrativa de um intruso solitário começou a desvendar-se. Demasiadas inconsistências, demasiados silêncios, demasiadas contradições nas declarações daqueles que estavam mais próximos dos McCann. Dessa confusão, emergiu uma segunda hipótese, mais inquietante. Uma que sugeria que o Ocean Club não era apenas o cenário do crime, mas parte de um sistema silencioso de proteção. No centro desta teoria estava o grupo Tapas 7, o grupo de amigos que jantava com os McCann todas as noites. Eram médicos profissionais, pessoas instruídas com vidas estáveis. Cada um alegou ter verificado seus filhos por turnos naquela noite, a cada 30 minutos. Mas as suas recordações nunca se alinharam completamente. Alguns discordaram sobre quem verificou quando, outros sobre se a porta do pátio estava aberta ou fechada, se as persianas da janela estavam levantadas ou não. Para alguns observadores, estas eram lacunas inocentes na memória, naturais sob estresse. Para outros, soavam como fragmentos de uma história ensaiada e mantida unida pela necessidade. A psicologia de grupo oferece uma pista. Quando os indivíduos enfrentam uma ameaça coletiva, seja vergonha pública, risco legal ou a destruição de carreiras, o instinto é fechar fileiras. No Tapas 7, esse instinto pode ter sido a sobrevivência. Admitir negligência, mesmo indiretamente, poderia ter significado acusações criminais ou ruína profissional. E assim, o silêncio, a hesitação e a recordação seletiva substituíram a transparência. A rede de proteção pode não ter sido uma conspiração deliberada, mas sim um pacto inconsciente de preservação. Cada pessoa a proteger as outras, não por malícia, mas por medo. Esse instinto, multiplicado por famílias, empresas e até meios de comunicação social, cria o que os psicólogos chamam de ignorância pluralista.
quando todos duvidam da verdade em privado, mas publicamente fingem acreditar na mesma história. À medida que a investigação se alargava, começou a tocar não só em amigos, mas também em figuras poderosas que tinham passado pelo resort naquela semana: financeiros, cientistas, herdeiros industriais. De repente, o Ocean Club parecia menos uma simples aldeia de férias e mais uma encruzilhada de influência. A questão mudou de quem levou a Madeleine para quem poderia ter sido protegido. Quanto mais os investigadores e os pesquisadores independentes aprofundavam a lista de hóspedes do Ocean Club, mais estranho se tornava. Não eram apenas famílias e turistas que enchiam o resort naquela semana de maio de 2007. Entre eles, estavam nomes ligados às finanças, medicina, política e indústria global. Pessoas cujos perfis não se encaixavam bem na imagem de um modesto resort familiar. Estes indivíduos viriam a representar os pilares do que ficou conhecido como a Rede de Proteção. O primeiro nome a acender a controvérsia foi Robert Murat, um expatriado britânico que vivia nas proximidades. Murat foi dos primeiros a oferecer a sua ajuda nos dias frenéticos após o desaparecimento. Traduziu para a polícia, ofereceu assistência e parecia genuinamente preocupado. No entanto, em poucas semanas, tornou-se o primeiro suspeito oficial. A sua casa foi revistada, a sua vida desfeita por manchetes. Mais tarde, nenhuma prova o ligou ao caso. Foi exonerado e compensado por difamação, mas o seu calvário serviu um propósito mais sombrio, um para-raios para absorver a raiva pública e desviar o escrutínio de círculos mais poderosos. Depois veio Robert Naylor, um banqueiro de investimentos de Londres, cuja presença no resort levantou sobrancelhas. O filho de Naylor estava inscrito na creche do Ocean Club, a mesma creche que Madeleine frequentava. Mas quando as folhas de presenças vieram à tona, os investigadores notaram algo inquietante. Várias dessas entradas apresentavam o que parecia ser a caligrafia de Jerry McCann. Por que razão o pai de Madeleine estaria a assinar a entrada do filho de outro homem? Erro administrativo, favor entre conhecidos ou algo menos inocente? Comparações forenses mostraram uma semelhança notável entre a assinatura de Jerry e a que estava listada ao lado do nome do filho de Naylor. Se os registros estavam incorretos, a linha do tempo do próprio caso poderia estar construída sobre areia. Depois havia Jan Lewandowski, um nome que parecia comum até ser rastreado à medicina. Investigadores encontraram vários médicos com esse nome ligados à ciência reprodutiva e hematologia, um na Polônia, outro no Reino Unido, ambos ligados à fertilização in vitro, LEV-FIV, e investigação médica avançada. A coincidência era arrepiante, porque os gêmeos McCann, Sean e Amélie foram eles próprios concebidos através de FIV. Ter um especialista em fertilidade a passar férias no mesmo resort na mesma semana levou a coincidência ao seu limite. Outra figura misteriosa, Philip Edmunds, acrescentou uma camada de poder e privilégio. Relacionado com a dinastia Oppenheimer, a família industrial bilionária por trás da De Beers, Edmunds chegou com os seus 3 filhos e partiu abruptamente, poucas horas depois de Madeleine ter sido dada como desaparecida. Enquanto os hóspedes comuns eram instados a ficar para interrogatório, Edmunds embarcou num jato particular para a Suíça. Oficialmente, a sua partida foi explicada como um compromisso de negócios pré-arranjado, mas o momento deixou uma sombra duradoura. Finalmente, Paul Weinberger, um executivo de ciência de diagnóstico anteriormente associado à Roche e à Enigma Diagnostics, uma empresa a operar a partir de Porton Down, a instalação de biodefesa ultra-secreta do Reino Unido. A sua esposa, Jenny, afirmou ter visto um limpa-chaminé suspeito perto do apartamento dos McCann naquela noite. O seu testemunho entrou nos arquivos da polícia, garantindo que os seus nomes ficariam para sempre ligados ao caso. Cada uma destas figuras representava um fio diferente: finanças, medicina, política e ciência, todos a convergir num só lugar, numa só semana, numa só tragédia. Coincidência, talvez. Mas quanto mais se examina a rede, mais parece deliberado. Uma tapeçaria tecida não pelo acaso, mas pelas silenciosas intersecções de influência. Quando demasiadas coincidências se juntam num só lugar,
começam a perder a sua inocência. Foi isso que muitos analistas sentiram quando examinaram o Ocean Club, um único resort onde executivos bancários, especialistas médicos, familiares de políticos e líderes de biotecnologia se reuniram na mesma semana em que uma criança desapareceu. Era simplesmente o acaso dos padrões de viagem privilegiados, ou essas sobreposições sugeriam algo maior, algo concebido para permanecer invisível? De um ponto de vista psicológico, a necessidade de encontrar padrões é humana. As nossas mentes rejeitam o caos. Procuramos significado mesmo na coincidência. Mas, neste caso, os padrões pareciam quase demasiado precisos. Um banqueiro cujo filho foi registrado com o nome de outro homem. Um médico especialista em fertilidade ligado à FIV, presente no mesmo resort onde pais de Phoebe perderam o seu filho. Um herdeiro do aço a voar em luxo privado na manhã seguinte a um desaparecimento. Um executivo de diagnóstico ligado a uma instalação de pesquisa militar. Quando colocados lado a lado, o puzzle forma uma imagem demasiado simétrica para ser descartada. Alguns investigadores argumentam que o que se formou no Ocean Club não foi uma conspiração de crime, mas uma conspiração de silêncio, uma decisão coletiva, consciente ou não, para proteger reputações, carreiras e o próprio resort. Esta ideia alinha-se com o que os sociólogos chamam ignorância pluralista, quando todos duvidam da história oficial em privado, mas assumem que os outros acreditam nela. Por isso, todos permanecem em silêncio. O resultado é um muro de silêncio tão sólido que parece intencional. O comportamento dos meios de comunicação social reforçou esta percepção. Os jornais britânicos retrataram os McCann como vítimas da incompetência estrangeira, enquanto os investigadores portugueses que expressaram dúvidas foram difamados. Políticos proeminentes manifestaram solidariedade, gestos que para alguns pareciam compaixão e para outros, coordenação. Num tal ambiente, o silêncio propaga-se como uma contágio. Os que têm poder são isolados. Os que não têm tornam-se bodes expiatórios. Talvez seja por isso que a ideia de uma rede de proteção perdure. Não é prova de conluio, mas evidência de desequilíbrio, de como a influência distorce a percepção, como a verdade pode sufocar sob a polidez, o privilégio e o medo. O Ocean Club, sob esta luz, era mais do que um resort. Era uma estrutura social onde a hierarquia ditava a visibilidade. Os poderosos permaneciam intocáveis, enquanto os impotentes eram escrutinados até a exaustão. E, no entanto, por trás de todas as teorias e especulações, uma questão recusava-se a desvanecer. Seria isto realmente uma série de coincidências? Ou o palco tinha sido montado muito antes daquela noite de maio de 2007? Quase 2 décadas se passaram, mas as paredes brancas do Ocean Club ainda lançam a mesma sombra. O resort, outrora um símbolo de lazer e segurança, agora vive na memória como um monumento à incerteza. As famílias ainda marcam férias na Praia da Luz, percorrendo os mesmos caminhos, nadando nas mesmas piscinas, sem saber que cada canto outrora ecoava com a busca por uma criança desaparecida. Mas aqueles que seguiram o caso sabem, o Ocean Club não foi meramente a cena de um desaparecimento. Foi o palco onde a ilusão, a influência e a fragilidade humana colidiram. Os McCann acreditavam que estavam seguros porque todos à sua volta acreditavam o mesmo. Amigos jantavam perto, luzes brilhavam suavemente nos pátios e o riso enchia o ar noturno. No entanto, por trás desse conforto havia portas abertas, becos desprotegidos e uma rede de pessoas cujas ligações iam muito além da costa algarvia. A história de Madeleine não era apenas sobre um momento de tragédia, mas sobre os frágeis sistemas que construímos para nos sentirmos protegidos, sistemas que desmoronam no momento em que a realidade interfere. As teorias que se seguiram, de intrusos, redes de proteção, ligações de elite, todas revelam uma verdade: que o poder nem sempre reside na ação, mas no silêncio. Silêncio de testemunhas, silêncio de instituições, silêncio daqueles que temiam as consequências de saber demais. Cada pergunta sem resposta tornou-se mais um tijolo num muro que separa o que aconteceu do que nos é permitido compreender. O Ocean Club
tornou-se a metáfora perfeita. Um lugar construído para famílias, mas concebido com pontos cegos. Um lugar destinado ao descanso, mas fadado à ruína. Os mesmos caminhos que os McCann percorriam para a paz tornaram-se rotas de fuga. As mesmas portas de pátio, destinadas à conveniência, tornaram-se pontos de entrada para o desastre. E as mesmas paredes que protegiam os hóspedes do sol acabaram por proteger a própria verdade. No final, talvez a parte mais assustadora do caso Madeleine McCann não seja o mistério de quem a levou, mas a facilidade com que a verdade pode desaparecer à vista de todos. Dentro dessa ilusão de segurança, a inocência desapareceu e, com ela, a certeza de que o mundo ainda era previsível, ainda justo. O Ocean Club permanece, tranquilo e brilhante sob o sol português, os seus quartos cheios novamente de risos. Mas para aqueles que se lembram, cada sombra lá ainda sussurra a mesma pergunta sem resposta. O que realmente aconteceu a Madeleine McCann?